Meus amigos, antes de assistir o vídeo, um pedido rápido. Deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal. Infelizmente, por falta de curtidas, o alcance dos vídeos tem caído bastante. Então, se você curte o conteúdo e quer ver mais vídeos como este, o seu like faz toda a diferença. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Sombras entre lápides. Desde a sua construção, há relatos de aparições, rituais de seitas e trabalhos deixados por curiosos, perturbando assim o descanso eterno dos que ali repousam. Neste cemitério, não apenas corpos são abrigados, mas também lendas. Um lugar onde muitos permanecem em seu sono eterno desde sua fundação, cercada assim por lápides, túmulos, capelas, mausoléus e até criptas. Boa noite a todos. Antes de tudo, deixe-me me apresentar. O meu nome é Samuel. Eu trabalho há pouco tempo como vigia em um cemitério na cidade onde eu moro, no qual eu não citarei o nome, até mesmo porque eu sou bem conhecido aqui. Ele existe há mais de 150 anos e desde a minha primeira noite, logo percebi que muitas coisas estranhas acontecem ali. Algumas até hoje permanecem inexplicáveis. Eu já testemunhei aparições fantasmagóricas e pessoas tentando roubar não apenas corpos e ossos dos falecidos, mas também cruzes de metal para revendê-las como sucata. Além disso, levam os presentes deixados pelos familiares sobre os seus túmulos. Porém, antes de contar o motivo pelo qual trabalho nesse local, preciso falar sobre a minha família. Em 2020, a minha esposa Laura e o meu filho Samuel Júnior, de apenas 5 anos de idade, estavam em casa. Eu trabalhava há mais de 10 anos em uma seguradora. Com a chegada da pandemia, eu acabei passando a trabalhar em casa, mas em algumas ocasiões eu ainda precisava ir ao escritório, mesmo com a promessa de que ninguém perderia o emprego. Então, em agosto, começaram as demissões e, infelizmente, eu fui um dos dispensados. A situação em minha casa já estava difícil, mas piorou drasticamente e acabou que eu me sinto meio responsável pelo que, infelizmente, veio a acontecer. Entre fevereiro e maio, ainda ia ao trabalho presencialmente. Enquanto isso, Laura ficava em casa com nosso filho. Infelizmente, a minha esposa ignorou os avisos sobre os riscos. Ela continuou saindo, mantendo a sua vida social. Porém, no dia 30 de outubro, ela e suas amigas organizaram uma celebração para o Dia das Crianças. O resultado, claro, foi trágico. Várias crianças ficaram doentes, incluindo o nosso Samuel. A minha esposa Laura se recuperou rapidamente, mas o nosso filho... Bom, é até difícil falar. Ele veio a falecer. E em poucos dias, ele havia nos deixado. Eu até quis me separar após o ocorrido, mas eu não tive coragem e permaneci ao seu lado. E o mais doloroso de tudo, não me permitiram velar o meu filho nem sepultá-lo. O seu pequeno corpo foi cremado e me entregaram suas cinzas em uma urna, que eu acabei colocando em meu quarto, junto com sua foto e uma imagem do anjo da guarda. A Laura se sentia culpada pela morte do nosso filho. Para falar a verdade, eu nunca joguei isso na cara dela, mas a vontade não me faltou. Porém, infelizmente, ela não suportou o aperto e, em um momento de fraqueza, decidiu partir desse mundo.
O que veio depois é algo que eu prefiro esquecer, até mesmo para não me machucar ainda mais. No dia em que eu fui à funerária para organizar o seu sepultamento, eu vi um caixão branco enfeitado com lírios brancos. Eram as flores favoritas da Laura. A dor, a essa altura, se tornou algo insuportável, e em pouco tempo eu havia perdido tudo e me vi completamente sozinho. Eu entrei na capela do velório e fiquei sentado olhando para o nada. A recepcionista, com um tom de voz suave, interrompeu os meus pensamentos. Disse que precisava fazer algumas perguntas para cuidar dos trâmites da cremação, e isso acabou me despertando de imediato. Eu até expliquei a ela que a Laura não seria cremada, e sim seria enterrada no jazigo da família, mas ela não deu importância ao que eu dizia e insistiu que, devido à pandemia, todos os corpos estavam sendo cremados. É claro que eu recusei, afinal, a Laura não morreu doente, e sendo assim, não precisava ser cremada. Eu não sei se era verdade ou apenas um rumor, mas diziam que as funerárias recebiam dinheiro por cada atestado de óbito relacionado ao vírus. E além disso, eu queria colocar as cinzas do nosso filho ao lado da mãe para que ela pudesse cuidar dele em seu descanso eterno. No dia do enterro, apenas eu e a mãe da Laura tivemos permissão para entrar no cemitério. O cortejo fúnebre ficou do lado de fora. Eu não me importei com a dor das irmãs ou das amigas dela. No fundo, eu sentia raiva, pois foram aquelas mesmas pessoas que ignoraram os avisos e continuaram saindo e agindo como se nada estivesse realmente acontecendo. Mais tarde, eu senti pena delas, porque com o tempo também começaram a perder amigos e familiares. Algumas delas morreram no ano de 2021, incluindo a minha sogra. Após o enterro, eu não queria voltar para casa e ter que enfrentar a solidão. Então fiquei ali no cemitério aos prantos. Os coveiros, que, com pena de mim, me permitiram que eu ficasse até o anoitecer. Foi então que eu conheci o senhor Lourenço, o vigia da noite, que veio me avisar que estava na hora de fechar o portão. Mas eu não queria ir embora. Eu me recusava a deixá-los sozinhos. O senhor Lourenço me acompanhou até a saída e perguntou quem eu havia sepultado. E enquanto andávamos, eu contei brevemente a minha história. Mas antes de sair, e meio que por impulso, eu me virei e perguntei se por acaso o cemitério não estaria precisando de novos funcionários. E para minha surpresa, ele me disse para voltar no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Foi quando o administrador estaria presente. Eu agradeci e fui embora com uma pequena esperança de conseguir um novo trabalho em uma nova direção. No dia seguinte, antes das 7 da manhã, eu já estava estacionando em frente ao cemitério. O frio da manhã e a neblina densa criavam um clima ainda mais sombrio. Enquanto eu esperava, a minha mente vagava para o último dia que passei com meu filho. Foi então que eu vi algo estranho. Um menino pequeno passou na frente do meu carro brincando com um antigo peão. Ele parecia lerdo, como se não se importasse se por acaso eu o acertasse ou não. Então, de repente, sem esperar, ele passou pelo portão do cemitério. Na hora, eu pensei que fosse o filho ou o neto do senhor Lourenço, mas enquanto faltavam poucos minutos para as 8 horas, eu caminhei até o portão e percebi que era impossível que o pequeno tivesse passado por ali. As grades eram muito próximas umas das outras, nem mesmo uma criança conseguiria atravessar. Sem saber,
Naquele momento eu havia presenciado a minha primeira aparição. Mesmo um pouco desnorteado e em dúvida se estava tomando a decisão certa, eu me dirigi até a administração e depois de um pouco de conversa, eu consegui ficar com o emprego. Naquela noite, antes de ir embora, o senhor Lourenço me avisou que eu teria apenas uma semana de experiência, mas sigo trabalhando até hoje, como vigia, lógico, um verdadeiro guardião do cemitério. A minha primeira tarefa ao chegar foi visitar o túmulo da minha família. É o mais bem cuidado, assim como os sepultados daquela seção. Não foi fácil me acostumar a caminhar pelas paisagens do cemitério. O cheiro das flores, que no início é agradável, logo perde a sua essência e se mistura ao cheiro da morte. Há túmulos privados e outros destruídos pelo tempo e pelo vandalismo. Da entrada é possível logo ver a Cruz do Perdão e 3 ruas adiante, a escultura de um anjo em mármore negro. Dizem que essa estátua foi trazida da Europa. O anjo está sobre um mausoléu onde foi sepultada apenas uma criança, e isso foi no ano de 1899. Os vidros das janelas estão opacos pela falta de limpeza. Segundo o senhor Lourenço, o seu pai trabalhou ali como coveiro e por repetidas vezes viu 2 idosos visitando esse mausoléu no início de novembro, lá por volta dos anos de 1960. Esse mausoléu tem um lado macabro. O seu pai dizia que a menina morta levava consigo crianças que se recusavam a segui-la ou a brincar com ela. Também dizia que ela punia os adultos que não lhe ofereciam doces ou brinquedos. E por isso, sempre carrego alguns doces comigo. Bom, na verdade, é que eu já presenciei essa menina por muitas vezes, vagando entre as sepulturas, brincando e pulando. A primeira vez que eu a vi, eu até pensei que fosse uma criança que havia se afastado dos pais. Ainda não sabia que se tratava de uma aparição. Eu me lembro perfeitamente de me aproximar e perguntar por que estava sozinha naquela parte do cemitério e se ela estava perdida. Em seguida disse que poderia ajudá-la a encontrar seus pais, mas ela não respondeu. Quando tentei me aproximar um pouco mais, algo me impediu de mover. Observei cada detalhe do seu vestido e os seus sapatos. Eram vestes então antigas, não da minha época, de uma época muito antes. Em seguida, ela acenou com uma mãozinha e continuou pulando alegremente por entre os túmulos. Acredito que naquela tarde ela tenha vindo por mim apenas para ver de perto quem era o novo trabalhador daquele cemitério. Depois de uns 3 meses no trabalho, teve uma noite que eu fui despertado por Lourenço. Ele disse que haviam pessoas dentro de um mausoléu e me pediu para que eu pegasse a minha lanterna enquanto ele pegava uma arma que guardava em uma das gavetas. Eu me apressei, mas com cautela, e seguimos vagarosamente entre os túmulos. E foi nesse dia que aprendi que devemos ter mais medo dos vivos do que dos mortos. Os que estavam ali não estavam apenas para roubar metais dos túmulos. Aquilo era algo diferente. Era uma noite sem lua. Parecia que a escuridão conspirava a favor daquelas pessoas vestidas de maneira estranha. Elas haviam acendido uma fogueira e as sombras dos seus corpos se estendiam pelo cemitério conforme se moviam. Senhor Lourenço sussurrou que eram adoradores do diabo e que há anos não se reuniam naquele cemitério para seus rituais macabros. Disse também que o melhor era voltarmos para a guarita e esperar que tudo terminasse. Perguntei se não deveríamos enfrentá-los, mas ele apenas segurou meu braço e me puxou para longe daquele local. Na verdade, ele quase me arrastou para fora dali.
Até aquele momento eu não entendia porque não podíamos fazer nada contra eles. Na guarita, ele me serviu um café e explicou que seria uma tolice tentar impedi-los. Disse que aquelas pessoas faziam invocações que estavam além da nossa compreensão. O último trabalhador do cemitério a tentar impedi-los nunca mais foi o mesmo. E até onde se sabe, nunca mais uma palavra saiu da sua boca. Além disso, nem ele e nem eu estávamos preparados para ver o que eles estavam chamando. Tentando agir naturalmente, ele puxou um baralho e sugeriu que jogássemos cartas enquanto esperávamos. Em seguida, pegou uma Bíblia, abriu no Salmo 91, colocou um rosário no pescoço pedindo para que eu fizesse o mesmo. No começo, eu até achei que ele fosse apenas um velho supersticioso com medo de um grupo de fanáticos, mas naquela noite eu tive que engolir as minhas palavras. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar ali, eu me arrependi, pois sombras que não pertenciam a nada natural se moviam naquela escuridão, sem contar as vozes em uma língua desconhecida que ecoavam por todo o cemitério. Já o senhor Lourenço me avisou que no dia seguinte seria bem agitado para os pobres coveiros. Ninguém falava sobre isso. Todos evitavam tocar no assunto, mesmo sabendo que algo sinistro estava acontecendo ali. A única coisa que eu vi era que esses grupos ou seitas iam para fazer feitiços ou até mesmo realizar certos tipos de maldições para perturbar as almas daqueles que haviam partido. Um arrepio gelado percorreu meu corpo quando me disseram que procuravam por túmulos de pessoas que haviam falecido em uma forma trágica, em acidentes, assassinatos ou pior ainda, aqueles que tiraram a própria vida. E nesse caso, o túmulo da minha falecida esposa seria perfeito para esse tipo de coisa. Eu fiquei nervoso e aterrorizado com a ideia de que pudessem realizar essas coisas sobre sua sepultura. Enfim, outubro chegou e lá fora estava mais frio do que o habitual para esse mês. O ar tinha um cheiro forte de terra molhada e de tempos em tempos o senhor Lourenço passava para me visitar e a cada nova visita eu descobria algo sobre aquele lugar. O velho já estava acostumado com esses tipos de eventos, mas eu acho que eu nunca me acostumaria. Eu perguntei se ele já havia tentado impedir esses rituais alguma vez e ele contou que há uns 17 anos atrás tentou impedir um grupo muito conhecido da região. Essa seita não apenas ia ao cemitério para realizar seus rituais, mas também enviava seus ajudantes para investigar como as pessoas sepultadas haviam morrido. De alguma maneira, sempre ficava sabendo quando havia um enterro, qual era a causa da morte, o sexo da pessoa e se eram crianças ou jovens. O velho suspeitava que membros desses adoradores pagavam um antigo coveiro não só para conseguir essas informações, mas também para que deixassem realizar esses rituais nas sepulturas ou mausoléus que no caso eles escolhessem. Naquela noite, o cemitério estava escuro e frio. O silêncio era quebrado apenas pelo assobio do vento e pelo farfalhar das folhas secas. Nesse dia, logo assim que eu cheguei para trabalhar, o administrador do cemitério me pediu para, se caso eu visse novamente esses grupos, era para que eu chamasse a polícia, pois já estavam causando problemas demais em todo o cemitério. Já eram aproximadamente 3 horas da madrugada e a essa altura eu já estava sozinho novamente. Quer dizer, não tão sozinho assim, pois na verdade eu estava acompanhado por milhares de almas que descansavam internamente em todo o vasto local.
Eu passei pela porta da guarita, armado apenas com uma lanterna e uma velha pá, caso precisasse me defender. E não demorou muito para que eu tivesse uma infeliz surpresa. A poucos metros de distância, eu vi uma silhueta se movendo furtivamente por entre as sepulturas. Ignorando os avisos de meus colegas de que interrompê-los poderia me trazer uma maldição, eu decidi me aproximar. A luz da lanterna revelou então uma mulher. Estava vestida toda de preto, segurando um pequeno embrulho envolto em um pano escuro. Ela estava ajoelhada sobre uma sepultura recente, cavando um pequeno buraco para esconder algo que à distância eu não conseguia ver o que era. Quando percebeu que estava sendo observada, levantou a cabeça e os seus olhos brilharam com o reflexo da luz. Nesse momento, eu pensei que ela tentaria fugir, mas não. Ela permaneceu imóvel e com uma voz baixa e ameaçadora, disse para eu nunca mais interromper o que estivesse fazendo. Mesmo assim, eu insisti para que ela fosse embora e deixasse os mortos em paz. Sem demonstrar medo, ela se levantou lentamente e com uma voz rouca, disse que não queria me fazer mal. E antes que eu pudesse reagir, a mulher fez um gesto rápido com as mãos. Eu senti um calafrio intenso percorrer a minha espinha e as minhas pernas começaram a tremer. Um pânico irracional tomou conta do meu corpo. Eu tentei até me mover, mas era como se uma força invisível tivesse me paralisado. Respirar acabou se tornando difícil e o meu peito ficou pesado. Eu até pensei que ela havia dito que não me faria mal, mas sinceramente, eu acreditava que não era o que estava acontecendo. Ela ordenou que eu voltasse para a guarita, pois os espíritos que ela havia invocado estavam presentes e poderiam me causar algum mal. Aos poucos, eu consegui recuperar o controle. Tremendo, eu voltei para a casinha de vigia, tropeçando várias vezes pelo caminho. Quando finalmente cheguei à guarita, eu estava ofegante, paralisado e apavorado. Nos dias que se seguiram, não parava de pensar sobre o ocorrido. Por inúmeras vezes eu quis relatar sobre o assunto, mas o medo de represálias me impedia. Desde aquela noite, toda vez que ouvia um som estranho ou via uma sombra se mover por entre os túmulos, eu evitava me envolver. Eu decidi então nunca contar a ninguém o que aconteceu, até mesmo com receio de perder um emprego ou ainda pior, que os outros funcionários revelassem o incidente a outros membros dessas seitas satânicas, ou neste caso, até pessoas que fizessem bruxaria ou algo semelhante. Mesmo assim, toda vez que fazia minha ronda noturna, eu sentia medo e respeito pelo que sabia que existia no cemitério. Entretanto, no início deste primeiro ano, algo me surpreendeu. O cemitério mergulhou novamente no silêncio e na escuridão, mas algo estava diferente, pois as sombras que antes se esgueiravam entre os mausoléus pareciam ter se afastado. Os sussurros que eu havia me acostumado a ouvir desapareceram. Era como se as entidades invocadas por essas pessoas tivessem partido daquele local, ou estavam inertes, ou apenas me evitando, sei lá. Com o passar do tempo eu percebi também que mais para o final do ano é que as coisas se tornaram mais frequentes. Eu não sei, pode ser que eu esteja errado, mas ainda permaneço aqui intacto, acumulando histórias sobre o inusitado. E talvez qualquer hora eu retorne aqui para relatar outros fatos que ocorreram comigo. Boa noite. Um encontro que mudou a minha vida.
Pessoal, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo que até hoje não sai da minha cabeça. O meu nome é Josimar. Aqui no sertão de Maranhão eu sou um homem simples, acostumado com a lida do gado e com a terra seca por aqui. Eu já sou velho. A vida nunca foi mansa por essas bandas, mas a gente se vira. Eu moro em uma casinha de taipa, humilde, mas é o meu canto, fruto de anos de trabalho. Sempre gostei da solidão dessas terras vastas e nunca me importei em andar sozinho. Só que, meu amigo, uma hora a gente percebe que na verdade não estamos sozinhos quanto pensamos. O relato a seguir eu vou pedir para o meu neto escrever, mas como eu disse, eu sou um homem bem simples. Não sou o conhecedor das palavras, então espero que gostem. Era agosto, estava um frio que cortava. Aquele dia o trabalho demorou. Eu fiquei ajeitando a cerca quebrada e só dei conta do tempo quando vi que o sol estava sumindo. O dia mal havia dado as caras, a garoa fina começou a cair. E eu só queria chegar em casa, esquentar um café e descansar. O meu cavalo, cansado como eu, arrastava ao passo. A estrada de terra para minha casa é longa, cheia de curvas e mato dos dois lados. Eu sempre gostei desse sossego, mas naquela noite, eu não sei, o ar estava pesado, estava diferente. Eu senti que tinha algo esquisito, como se alguém me espreitasse. Olhei para trás e só vi a escuridão, mas o medo do nada começou a crescer dentro de mim. Eu acelerei o passo do cavalo, mas ele estava inquieto, como se sentisse o mesmo que eu. Foi então que eu escutei o barulho. Não era o meu cavalo e nem o vento. Era um outro trote, porém baixinho, ritmado, e estava vindo bem atrás de mim. Eu me virei rápido, mas não vi nada, só o caminho escuro. O som, no entanto, continuava, mais perto e mais ameaçador. Foi então que o medo que eu sentia já não era de ladrão de estrada, não, era outra coisa. Eu tinha um sentimento comigo de que tinha, na verdade, uma assombração e que, infelizmente, eu iria ver. Foi então que eu acabei vendo. Era um vulto escuro montado num cavalo todo preto que seguiu na escuridão. Aquilo era mais escuro do que a própria escuridão. O cabra estava coberto por um manto preto e o rosto, se é que dava para chamar assim, era pálido, magro, quase um cadáver. Naquele momento meu sangue gelou. Aquilo não era coisa desse mundo, não. Não podia ser, não tinha lógica. Eu tentei fazer o meu cavalo correr, mas o animal estava apavorado, relinchando e se recusando a obedecer. Aquele cavaleiro vinha na minha direção, deslizando pelo chão molhado como se tivesse nem buracos e nem pedras. Sem pensar, desviei da estrada e entrei no meio do matagal, com galhos e espinhos rasgando a minha cara, mas eu não estava nem aí. Eu só queria, na verdade, era fugir daquilo. Mas não adiantou. O som dos cascos continuavam atrás de mim, agora muito mais perto. Eu tremia mais do que vara verde, pois eu não sabia para onde correr. Aquele mato fechado dificultava tudo e aquele vulto estava cada vez mais próximo de onde eu estava. Foi quando eu avistei uma clareira. Mandei o cavalo parar ali, torcendo para que aquilo me desse alguma chance. Assim que eu cheguei na clareira, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para trás e eu vi aquele cavaleiro parado na beira do mato, apenas me observando, como se esperasse o meu próximo movimento. Eu tentava recuperar o fôlego, mas o terror me paralisava. Então, de repente, ele levantou a mão apontando para mim. Eu não sei se ele me acusava ou me desafiava, mas o medo que eu senti ali naquele momento foi a pior coisa da minha vida. Sem pensar duas vezes, eu virei o cavalo e saí da clareira a toda velocidade, confiando que o meu cavalo não me deixaria na mão.
O som dos cascos voltou a me perseguir, mas menos rápido do que antes. Meu único pensamento era chegar logo em casa. Eu sabia que ali talvez eu tivesse alguma proteção, nem que fosse pela minha fé. Eu consegui chegar na estrada, já mais perto de casa, e com o último fôlego, obriguei o cavalo a correr ainda mais rápido do que ele podia. O cavaleiro vinha logo atrás, tão perto que eu já conseguia ver melhor. Mas aí, graças a Deus, eu vi a luz da lamparina na janela de casa. Aquilo me deu a força que eu precisava. Eu puxei as rédeas e fiz o cavalo correr indo em direção ao portão. Em seguida pulei do cavalo e na mesma pressa fechei a porta atrás de mim. O som dos cascos parou de repente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Eu fiquei encostado na porta com o facão na mão e o meu coração disparado. O silêncio lá fora era mortal, mas nada aconteceu. Eu passei o resto da noite sem dormir segurando o facão. Quando o dia amanheceu, eu abri a porta com cuidado. Lá fora só haviam as marcas dos cascos do meu cavalo e o rastro na lama. Depois daquele dia nunca mais fui o mesmo. Eu até continuo trabalhando, mas sempre com um olho na estrada e o outro no mato. E nunca mais andei sozinho por aquelas bandas depois do anoitecer. Tem coisas que mudam a vida da gente para sempre. E o que aconteceu naquela noite foi uma dessas. Amigos, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir. E se gostou do canal, se inscreva. E se puder, dá um hype para ajudar ainda mais o canal. Tamo juntos. E fiquem com Deus. Boa noite.